Demon Slayer é mais uma obra japonesa com fortes influências culturais do folclore nipônico, e um dos plots centrais da obra é o fato de os demônios existirem e circularem livremente pelo nosso mundo, mas existe um motivo bastante racional explicando a origem deles e do líder de todos os demônios, Muzan Kibutsuji. Nesse vídeo vai ter spoiler sobre muita coisa importante que já aconteceu e que ainda vai acontecer no anime, então se você é uma pessoa que se incomoda com isso, é melhor parar de assistir por aqui, e para quem for ficar, vamos ao vídeo. O que exatamente são os demônios de Kimetsu no Yaiba? Em japonês são chamados de Onis, e no mundo do anime eles são basicamente predadores que estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, eles se alimentam de seres humanos, e para isso eles possuem uma força e uma resistência insana, além de serem dotados dos famosos Kekijutsus, uma arte demoníaca que os permite usar técnicas assustadoras. É basicamente a manifestação dos poderes únicos de cada demônio, como uma espécie de impressão digital, já que não existem dois deles com os poderes exatamente iguais. Nesse mundo, o pai de todos os demônios é um cara chamado Muzan Kibutsuji, que também é o principal vilão de todos. E além disso, as habilidades do Muzan vão além de criar demônios, ele pode também controlar e saber onde seus demônios estão em tempo real, ou seja, do ponto de vista das criaturas que ele cria, o cara é praticamente onisciente. Mas calma que eu pulei uma parte grande da história. Para continuar falando sobre os demônios, nós precisamos entender como surgiu o primeiro deles, como o Muzan Kibutsuji se transformou em um Oni e passou a espalhar o terror pela terra. De cara, nós precisamos entender que ele nasceu como um ser humano aparentemente normal, só que ainda na barriga da mãe, Muzan teve várias paradas cardíacas e pelo que se sabe, ele já teria nascido morto, sem pulso e sem respiração, mas no momento em que o bebê foi levado para ser cremado, ele deu seus primeiros gritos, ou seja, o rei dos demônios sobreviveu por um milagre e ele levou uma vida comum, até descobrir que tinha uma doença que o mataria antes do seu aniversário de 20 anos. O médico que tratava Muzan deu a ele um protótipo de um medicamento especial, mas em um acesso de raiva, Muzan matou o médico acreditando que o tratamento tinha sido um fracasso. Porém, só depois de matar o médico ele percebeu que o remédio estava realmente funcionando e o ajudaria não só a se recuperar, mas também a adquirir um corpo muito superior ao de qualquer outra pessoa. Mas a cura teve consequências. O preço a ser pago foi o seguinte: dali pra frente ele teria que matar seres humanos para se alimentar, e sua família foi a primeira vítima. E também não poderia nunca mais andar na luz do sol, que passou a ser fatal para ele. Ou seja, daí pra frente, Muzan se tornou um servo das sombras, nunca podendo agir durante o dia. Também foi nessa época que ele teve seus maiores arrependimentos, ter matado o médico antes do fim do tratamento, já que o doutor era a única pessoa que entendia bem como funcionava o remédio, e o tal remédio era baseado numa flor chamada Lírio da Aranha Azul. O fato de não poder andar no sol incomodava o vilão profundamente, então ele procurou desesperadamente em todos os lugares por esse remédio ou seus ingredientes, mas nunca deu em nada. Daí foi que surgiu a ideia de criar servos que o ajudassem nesse trabalho. Então nesse momento surgiram todas as legiões de demônios criadas por ele. Muzan tinha a esperança de que um deles eventualmente encontrasse uma maneira de superar o sol ou de pelo menos ajudá-lo na sua busca para encontrar a flor. Sendo um cara egocêntrico e se achando superior a todos os outros, ele iniciou uma busca pela perfeição, e para alcançá-la, ele não poderia andar eternamente nas sombras. Por isso ele tinha tanto empenho em não demonstrar nenhuma fraqueza em relação ao sol. Como já sabemos, Muzan é conhecido como o rei dos demônios e criador de todos eles. É também o ser vivo mais forte e temido do mundo de Demon Slayer. Para se ter uma ideia, ele conseguiu bater de frente com 5 Hashiras ao mesmo tempo, e agora eu vou listar todos os poderes monstruosos do personagem. O primeiro é a sua força descomunal, que como rei dos demônios, sua força bruta é a maior de todos os Onis que já existiram, e tem gente que fala que essa força é maior que a de todos os outros demônios somados. E agora nós vamos passar para a hipervelocidade. Muzan é uma das criaturas mais rápidas do universo de Kimetsu no Yaiba e talvez, provavelmente, só possa ser superado pelo divino caçador de demônios Yoriti Tsugikuni em termos de velocidade. Para se ter uma ideia, mesmo o vilão tendo sido enfraquecido com uma droga feita especialmente para matá-lo, Muzan ainda conseguiria massacrar dezenas de matadores de demônios em menos de uma fração de segundo.
O sangue demoníaco de Muzan possui qualidades transformadoras poderosas de tal forma que, uma vez ingerido por um humano normal, faz com que seus corpos se transformem imediatamente em uma espécie diferente, ou seja, ele vira um demônio. Esse sangue permite acesso a poderosas habilidades regenerativas, imortalidade, crescimento acelerado, destreza física aprimorada e até mesmo dá a ele e aos Onis as habilidades sobrenaturais conhecidas como arte demoníaca de sangue, que se manifesta de forma diferente para cada um. Além disso, Muzan possui várias outras habilidades que fazem dele o demônio mais poderoso de todos os tempos. Vocês viram essa lista com todos esses poderes e a real é que ele é tão absurdamente poderoso que dá pra dizer que, dependendo das circunstâncias, mesmo se todos os caçadores de demônios lutassem juntos, ainda não seriam páreos para ele. Por exemplo, o poder de mudar a composição do próprio corpo é basicamente um poder que o coloca no nível de um deus, tanto que para conseguir lutar contra ele foi preciso drogá-lo, e ainda assim a luta foi dificílima. Mas eu não vou falar o resultado da batalha final porque eu já dei spoiler demais por um vídeo, mas eu garanto que quando virar animação, vai ser uma das lutas mais insanas da história dos animes. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar a jornada do nosso protagonista. É claro que todo esse vídeo foi um grande resumo da história secular dos demônios de Demon Slayer, e não daria pra falar da história dos Onis sem falar também da história de Muzan Kibutsuji, já que as duas estão diretamente ligadas. Infelizmente, muito do que foi dito aqui ainda vai demorar anos para ser adaptado para anime, já que com aquela qualidade excepcional da animação, nós provavelmente vamos ter que esperar mais alguns anos para vermos a conclusão da missão do Tanjiro com a Nezuko. Mas me conta aí, qual o seu Oni preferido da obra? Eu confesso que o próprio Muzan é um personagem que eu sempre achei fodão, mas o arco do Rui também foi genial e conseguiu mesclar muito bem um enredo poderoso com as lutas magistralmente animadas pelo estúdio e o Ufotable. E já aproveitando a oportunidade, eu recomendo muito que vocês pesquisem outros animes desse estúdio, porque eles já lançaram várias obras excelentes. Mais de 90% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas, então se você gostou, clique em gostei e considere se inscrever no canal, que vai me ajudar demais. Por hoje é isso, obrigado por assistir e até a próxima.